Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 9 da série sobre teoria de conjuntos. Muito bem, então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a definição de relação e as definições de domínio e imagem de uma relação. Então vamos relembrar primeiramente o conceito de produto cartesiano. Então vamos supor que eu tenho dois conjuntos A e B e quero formar pares ordenados x e y, e que x é um elemento de A e y é um elemento de B. Então o conjunto de todos os pares ordenados formados dessa maneira é o que eu chamo de produto cartesiano de A e B. Então A cartesiano B é o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Muito bem, então o que é uma relação? Primeira definição: uma relação é basicamente um conjunto de pares ordenados. E uma outra definição, a gente vai dizer que R é uma relação binária entre A e B, se R é um subconjunto de A cartesiano B. Então veja, uma relação nada mais é do que um conjunto. E esse conjunto, por sua vez, é formado por pares ordenados. No caso desses conjuntos A e B serem iguais, e R um subconjunto de A cartesiano A, então eu vou dizer simplesmente que R é uma relação sobre A. Então uma relação sobre um conjunto A é um conjunto R que é, na verdade, um subconjunto de A cartesiano A. Então, com relação à notação, a gente escreve assim: par ordenado xy pertence a R. Ou eu posso escrever também simplesmente xRy, e eu vou ler como x está na relação R com y. Então são duas formas de eu dizer que um par ordenado pertence a uma relação, né? Na verdade, o par ordenado pertence a um conjunto, e esse conjunto é uma relação. Então um exemplo seria uma relação de ordem, que eu vou chamar ali de menor, no conjunto A igual a 1, 2, 3. Então eu quero dizer que essa relação menor, ela associa cada número daquele conjunto aos números maiores. Então a gente tem 1 é menor que 2, né? Ou o número 1 está na relação menor com o número 2, 1 é menor que 3, 2 é menor do que 3. Então dessa maneira, aquela relação menor é um conjunto composto pelos seguintes pares ordenados: o par 1, 2, o par 1, 3 e o par 2, 3. Então a gente pode observar a relação como um conjunto de pares ordenados. E só uma observação: a gente pode notar que esse conjunto desses pares ordenados, ele é um subconjunto de A cartesiano A. Lembrando que A cartesiano A é o conjunto de todos aqueles pares ordenados que eu consigo formar. No caso, a primeira coordenada é um elemento do conjunto A, e a segunda coordenada, nesse caso, também é um elemento do conjunto A. Então essa relação menor é um subconjunto de A cartesiano A, então a gente vai dizer simplesmente que ela é uma relação sobre A. Então veja, como uma relação é simplesmente um conjunto de pares ordenados, é claro que essa definição é bastante abrangente. Dessa maneira, existirão algumas relações que serão mais interessantes para a nossa teoria do que outras. Então, por exemplo, a gente vai ter 3 tipos de relações bastante importantes. A primeira é a função, depois a relação de equivalência e, por fim, a relação de ordem. Então a gente vai ver
essas relações em vídeos futuros. Muito bem, mas antes disso a gente pode definir alguns conceitos mais gerais. Então vamos tomar R uma relação, a gente vai definir o domínio de R, a imagem de R e o campo de R, de tal maneira que X pertence ao domínio de R, sem somente se existe um Y tal que o par ordenado XY pertence a R. Então a gente pode dizer que X pertence ao domínio da relação se ele é a primeira coordenada de algum par ordenado que é elemento desse conjunto R. Da mesma maneira, Y pertence à imagem de R se somente se existe um X tal que o par ordenado XY pertence a R. Então a gente pode dizer que Y pertence à imagem de R sem somente se ele é a segunda coordenada de algum par ordenado que pertence a esse conjunto R, né? Lembrando que o conjunto R aqui é uma relação, portanto, um conjunto de pares ordenados. E por fim, o campo de R é a união do domínio de R com a imagem de R. Agora veja o seguinte, a gente quer justificar aquela nossa definição, né? Ou seja, a gente quer garantir que, dada uma relação R, existe o conjunto formado pelas primeiras coordenadas dos elementos de R, né? Que esse conjunto será o domínio daquela relação, e que existe também o conjunto das segundas coordenadas dos elementos de R. Então, no vídeo passado, a gente já viu como garantir a existência do par ordenado, que prossegue basicamente dos axiomas do par e da extensão. Então, uma vez que eu já tenha garantido a existência dos pares ordenados, eu quero garantir que exista o conjunto formado somente pelas primeiras coordenadas desses pares e também o conjunto formado somente pelas segundas coordenadas desses pares ordenados. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar que as coordenadas de um par ordenado pertencem ao conjunto maior, cuja existência está garantida, e depois a gente vai usar simplesmente o axioma da separação para destacar esses elementos desejados. Então vamos ver esse lema. Se o par ordenado XY pertence a A, então X e Y pertence à união da união de A. Só lembrando o que diz o axioma da união. Ele diz que X pertence à união, no caso união generalizada de A, se somente se existe um C, tal que o C pertence a A e o X pertence a C. Então X pertence à união de A, se somente se ele é um elemento de A, né? Então no caso aqui, quem faz esse papel é o conjunto C. Então X é um elemento de C e C, por sua vez, é um elemento de A. Então como que fica a demonstração disso? Lembrando que o par ordenado XY pertence a A, é o mesmo que dizer que esse conjunto pertence a A, né? Já que esse conjunto nada mais é a própria maneira como a gente definiu o conceito de par ordenado. Então, um par ordenado é o conjunto formado por dois elementos. Um elemento é esse conjunto unitário e outro elemento é o conjunto XY. Agora, nesse caso, veja que, pelo axioma da união, esse conjunto XY pertence à união de A, né? Por quê? Porque justamente existe um outro conjunto, né? Que é o nosso conjunto C, lá do axioma da união, de tal maneira que esse conjunto XY pertence a C, que é esse conjunto maior, e esse conjunto maior, por sua vez, pertence a A. Então, o conjunto XY pertence à união de A, né? Ele é um elemento de A. Pelo axioma da união novamente, a gente observa que X pertence à união da união de A, justamente pelo mesmo motivo.
Porque veja, esse x, ele pertence a esse conjunto xy, que por sua vez pertence à união de A. Então esse elemento x, ele é um elemento de um elemento da união de A. Portanto, ele pertence à união da união de A. Então agora quem faz o papel do nosso conjunto C, lá do axioma da união, é justamente esse conjunto xy. E da mesma maneira a gente pode afirmar que y pertence à união da união de A, porque ambos são elementos de um elemento da união de A. Então a gente demonstra o nosso teorema. Então se o par ordenado xy pertence a A, a gente sabe que x e y, né, que é justamente a primeira e a segunda coordenadas daquele par ordenado, pertencem ao conjunto maior, que é a união da união de A. Então agora que a gente demonstrou aquele lema, a gente pode estabelecer o domínio e a imagem de uma relação R. Então o domínio de R é justamente aqueles elementos que pertencem à união da união de R, tal que existe um y, de tal maneira que o par ordenado xy pertence a R. Então eu posso afirmar aqui que o domínio de R é o conjunto formado pelas primeiras coordenadas dos pares ordenados de R. E eu seleciono esses elementos justamente da união de R. E da mesma maneira, a imagem de R será os elementos y que pertencem à união da união de R, tal que existe um x, de tal modo que o par ordenado xy pertence a R. Então a imagem de R é o conjunto formado pelas segundas coordenadas dos pares ordenados daquele conjunto R, ou da nossa relação R. Então por enquanto é isso. Nesse vídeo falei sobre as definições de relação, domínio e imagem de uma relação. Se você quiser fazer o download dos slides, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, ou você pode também acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.